Basta de doenças. E se você quer dar esse basta, seja na sua vida, seja no seu físico, nas suas emoções, as doenças da alma, as doenças da mente, as doenças terríveis, malignas, as doenças chamadas benignas, mas são doenças, as doenças na sua casa, nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, nos seus pais. Por fé, diga agora, basta de doenças. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz a palavra: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus e eterno Pai, graças e graças nós te damos por esta hora bendita, Pai, em que nós vamos receber conhecimento do alto, Jesus. Obrigada, Pai, porque o nosso conhecimento não se baseia em apenas ciências dos homens, Jesus, mas o conhecimento maior é a revelação que vem do alto, é a revelação que vem de ti, Jesus. Portanto, fala-nos a respeito das doenças, das enfermidades, como nos devemos posicionar, o que fazer, Senhor, quando somos acometidos de uma enfermidade, quando vem um diagnóstico, Senhor, sombrio, uma doença de morte, Jesus. Ó Deus, fala-nos, Pai, ensina-nos nesta hora, Jesus, e que nós possamos dar um basta a esse espírito de doença, Senhor, a esse clima, Senhor, doentio, enfermo, que ronda a nossa vida, as nossas famílias, Senhor, as famílias de Deus. Hoje, nós vamos dar este basta, Senhor, e vamos viver sempre preparados, Jesus, para quando esta mentira tentar adentrar o nosso corpo, Senhor, a nossa casa, nós vamos estar preparados para dizer: retira-te, em nome de Jesus. Que assim seja, e todos digam amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem, olha lá. Essa é a mensagem 3223. Isso significa que já temos mais de 3.000 temas variados para nós crescermos na graça, que aprendemos, que ouvimos, e o Senhor quer acrescentar conhecimento a respeito dessa arma de Satanás sutil, que vai penetrando um corpo muitas vezes, uma mente, vai penetrando uma família, vai se estabelecendo como um diagnóstico fechado. Nós vamos dar basta nesta noite, em nome de Jesus, amém? Eu falei do número porque às vezes a pessoa não lembra o nome da mensagem, mas ela pode anotar o número, e pelo número você depois tem este CD, você tem o DVD, e você tem também como encontrá-la lá na internet, tá bem? Muito bem. Então, amados do Senhor, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia Sagrada diz para resistir ao diabo. Não é isso que nós temos ouvido, lido na palavra e confessado? Sim. Se é para resistir ao diabo, você precisa aprender que as doenças vêm do diabo. Então nós vamos resistir a elas. Alguém pode me perguntar, por outro lado, o que é se sujeitar a Deus? E eu respondo que se sujeitar a Deus é submeter-se à palavra de Deus. É também submeter-se às autoridades constituídas por Deus. Deus constituiu autoridades sobre a sua vida e sobre a minha vida. A Bíblia fala de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e de mestres. Eu estou aqui para lhe dizer: submeta-se. Porque a falta de submissão à palavra e a falta de submissão às autoridades constituídas por Deus sobre as nossas vidas vão trazer consequências, e muitas dessas consequências são doenças, são enfermidades. Então, o que a Bíblia diz para nós nesta igreja é ordem. O que a Bíblia diz é lei do Espírito da vida. Diga amém por isso. Então, resista ao diabo, resista à doença, resista à mentira. Não é Deus, nem o pastor da igreja quem vai resistir por você. É você que tem que resistir. E se há um sintoma que está aí no seu corpo, hoje eu lhe digo: resista a esse sintoma. Fique firme, não aceite, diga não.
Comece a dizer que pelas pisaduras de Cristo você já foi curado, você já foi curada. Porque Jesus já pagou pelas enfermidades e pelas dores. Nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Nós andamos pela palavra e não pelo que nós sentimos. Então ouça, se você sente uma dor, se você sente um mal-estar, você tem um sintoma. E eu estou lhe dizendo, resista a isso. Diga não a isso. Jesus levou isso para aquela cruz. E é para você não receber isso, seja lá o que for, no seu corpo. Amém? Satanás, ele tenta roubar a nossa saúde com mentiras. Mas nós, amados, nos recusamos a aceitar doenças. Eu entendo pelo Espírito que nós temos que fazer uma guerra. Mas uma guerra ferrenha contra as doenças. Se há alguém aqui esta noite, ou me assistindo pela internet, ou ouvindo pela rádio, que está debaixo dessa batalha, lutando contra uma doença, seja ela o que for, por favor, observe este versículo bíblico, guarde-o imediatamente no seu coração e comece a fazer dele a ponte entre a sua guerra e a sua vitória. Mateus capítulo 19, versículo 26 diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Pode ser impossível para você, pode ser impossível para as medicações, os medicamentos que existem para essa doença. Pode ser impossível para a medicina, pode ser impossível para o cirurgião. Mas para Deus tudo é possível. Há coisas que eu posso resolver. Há coisas que eu sei resolver, que a sabedoria normal, humana, sabe resolver. Mas há coisas que são impossíveis de se resolver humanamente, que nós nem sabemos, ou que às vezes sabemos, mas não podemos. Jesus disse que quando nós nos depararmos com uma situação que é impossível para nós, nós devemos saber e crer que para Deus tudo é possível. Então, amados, não há nada impossível para Deus. Em qualquer dimensão da nossa vida, não há nada impossível para Deus. Nós não estamos presos às leis físicas e científicas da medicina. Eu sei que alguns que são muito racionais, muito lógicos, ficam lutando com isto aqui. Como assim? Eu estou lhe afirmando, e vou lhe mostrar na Bíblia, que nós não estamos presos às leis físicas e científicas. Quando alguém disser que o seu caso é impossível, já imediatamente no seu interior diga não. Diga que você não recebe essa mentira. Diga que você a rechaça. E você tem que passar a receber com esta palavra que o Senhor está fazendo chegar à sua vida hoje, semente da cura divina. Comece a receber agora semente de cura divina. E deixe que essa semente germine até que o milagre, o sinal, o prodígio, a maravilha sejam manifestados na sua vida. Afirme que você crê nisso. Afirme que você crê na palavra. Afirme que você crê em Jesus. Afirme que você crê na obra da cruz do Calvário. E diga, a partir de agora, não há limites para Deus. Não há limites para Deus. Não há limites para Deus. Amados, preste atenção no exemplo que o Senhor me inspirou. Quando Jesus andou sobre as águas, ele estava demonstrando que há princípios naturais, princípios físicos, princípios científicos, princípios químicos, princípios biológicos, princípios que ele mesmo estabeleceu quando criou todas as coisas. Ele estava mostrando que há princípios que são vencidos por princípios sobrenaturais. São vencidos por aqueles que vivem por fé. Os princípios naturais dizem
que andar sobre as águas é impossível. E é. Existe uma lei física, que prova e comprova que é impossível andar sobre as águas. Mas Jesus andou, e não só ele, porque era Jesus, mas ali estava como homem 100%. Pedro andou também com ele. Então, princípios naturais, leis científicas, físicas, são vencidas pelas leis de Deus, pelas leis espirituais, pelo poder sobrenatural de Deus. Doenças malignas, nunca conhecidas antes, estão assolando o nosso país. Por isso nós precisamos abrir guerra contra essas doenças e acreditar na manifestação da cura pela fé. Porque quando é diagnosticada uma doença maligna, nós, povo de Deus, nós temos que saber que há normas, há princípios bíblicos que ensinam a lutar contra as doenças e derrotá-las. Mas é preciso acreditar nisso. Sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Portanto, se alguém aqui dentro, esta noite, ou me ouvindo pela rádio, ou pela internet nos assistindo, ou que vai ouvir este CD, assistir o DVD, enfim, se alguém esta noite tem uma doença maligna, ou chamada até de benigna, doença é doença. Doença é algo ruim. Doença é do diabo. Doença é peste. Doença é mal. Então, se alguém tem uma doença, precisa lutar contra alguns inimigos que andam de mãos dadas com as doenças. Por exemplo, o medo e a dúvida. A primeira coisa que você tem que aprender é vencer o medo. Invariavelmente, todo mundo que recebe um diagnóstico ou um prognóstico médico dizendo, por exemplo, é câncer, tumor maligno, é AIDS, displasia, tem o nome que tiver. O primeiro pensamento que ocorre é que vai morrer, é que tem pouco tempo de vida. E o medo começa a tomar conta da pessoa. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. É vontade de Deus curar. Repita comigo. É vontade de Deus curar. Aliás, ele já curou quando ele foi para a cruz. A vontade de Deus já foi realizada, consumada. É vontade de Deus manifestar cura. É vontade de Deus que aquilo que ele fez há quase 2000 anos na cruz se manifeste hoje pelo poder da fé. Única e exclusivamente pelo poder da fé. Muitas pessoas são destruídas porque não conhecem esta verdade. Que Deus quer curar. Que Deus quer manifestar cura. Mas Deus não responde onde há dúvida e medo. Porque medo é o contrário da fé. E dúvida vem do diabo. Então Deus não opera onde há dúvida e onde há medo. Romanos 14, 23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, é condenado se fizer qualquer coisa. Se orar, é condenado se tomar remédio. Se você tem dúvida, já está condenado. Porque o que faz não provém da fé. Ou seja, a pessoa vem orar, mas ela vem com dúvida. A pessoa, ela pede uma oração, mas ela tem a dúvida no coração. A pessoa toma uma medicação ou vai fazer um tratamento, mas ela tem dúvida se aquilo vai funcionar. Porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, nós temos que aprender a tirar aquilo que anda de mãos dadas com a enfermidade, que é o medo e a dúvida. Temos que pôr para correr. E nós já tivemos cultos de basta específicos sobre o medo e sobre a insegurança. É verdade? Então o Senhor está querendo que estas coisas tenham um basta na nossa vida. Porque aí você fica somente com o diagnóstico, somente com o sintoma, para você combater.
e não ter que se envolver ainda com o medo e com a dúvida. Jesus, amados, não é o causador da doença. Volto a repetir. Jesus não é o causador da doença. Ele é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Então nós vamos entender e encarar a luta diante da realidade de João 10:10, que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Roubar a saúde, roubar o bem-estar, roubar a paz, roubar o sossego, matar, se possível, através de uma enfermidade, e destruir os sonhos, destruir o presente, destruir o futuro, destruir uma família, destruir as finanças, porque há doenças que destroem tudo isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Então Jesus não veio para a doença, porque doença não é vida, e não é vida em abundância. Doença é flagelo, doença é miséria. Então o Senhor não veio trazendo doença, por isso eu afirmo, Jesus não é o causador da doença. O causador das doenças é o diabo. Deus nunca é o causador da doença. Deus não é Deus de doenças, Deus não é Deus de mal, Ele é Deus de bem. É Deus quem cura. Ele disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E esse mesmo Senhor nos diz em 1 de João 3:8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para isto, 2 pontos. Para isto, se Jesus se manifestou. Para isto, para destruir as obras do diabo. Se doença é uma obra do diabo, Jesus se manifestou para destruir doença. Então, para que Jesus se manifestou? A Bíblia diz, para destruir as obras do diabo. E uma dessas obras, além do pecado, qual é? A doença, a enfermidade. Jesus veio desfazer as obras do diabo. A minha pergunta é, ele desfez ou não desfez? Jesus falhou? Não. Ele desfez as obras do diabo. Ele destruiu o catargel, tirou o poder do diabo sobre as nossas vidas. Então Jesus veio para desfazer aquilo que o diabo faz com as suas mentiras. Nós sabemos, amados, que há várias espécies de doenças. Existem doenças malignas que são de nascença. Há pessoas que já nascem com uma doença maligna. Há doenças malignas hereditárias, passadas de pais para filhos. Há doenças que assolam o corpo por causa do maltrato do corpo. Por exemplo, o indivíduo que fuma, bebe há 20, 30 anos, está se matando. Ele é um homicida, suicida em potencial. Está se matando e, às vezes, matando a família junto com ele, por causa dos maus cuidados do corpo. Existem também os chamados espíritos de enfermidade. Veja isso em Lucas 13, versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Um demônio que causava enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Veja, um espírito de enfermidade, um demônio que era enviado ali para atormentá-la com uma doença. Existem doenças que são causadas por causa do envolvimento com o ocultismo. Pessoas que estão lidando com candomblé, com espiritismo, com, enfim, mesa branca, você sabe, não é? Essas pessoas das coisas místicas, as pedras, as naturezas que não são nada de natureza, o espírito que opera em tudo isso, todas essas pessoas estão sujeitas a doenças e doenças graves. E existem doenças que se manifestam em pessoas que não perdoam. A falta de perdão também gera doenças graves. Vamos nos lembrar, amados, que muitas doenças são hoje chamadas de psicossomáticas. Elas vão somatizando e começam nas emoções e partem dos pensamentos.
Então veja, se os pensamentos geram emoções doentes, e as emoções são doentes, as dores vêm em cima do corpo físico. Uma hora, o corpo físico vai ter um diagnóstico de alguma enfermidade. É a mente, as emoções e o corpo manifestando a doença. Quando uma pessoa alberga na sua mente uma falta de perdão, um ódio, o corpo paga por isso. E às vezes o pagamento é uma doença maligna. Então, amados, como nós temos que vencer primeiro o medo, eu queria lhe dizer o seguinte: não tenha medo, porque é vontade de Deus que você seja curado. Não importa a causa, você tem que conhecer a causa para não permitir mais isso na sua vida, atacá-la. Mas independentemente do que seja a causa, Jesus quer manifestar cura na sua vida. Amém? Olha o que diz o Salmo 103:3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então, se nós temos alguma coisa para nos arrepender, vamos nos arrepender, pedir perdão, porque às vezes essa coisa que nós estamos carregando também gera doença. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Você viu o link que fez o salmista entre iniquidade e doença? Entre perdão e cura? É muito importante a gente entender isso, não é? Isaías 53:4 também diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas. Então, o que você estiver sentindo hoje, Ele tomou sobre si. São as nossas doenças e as nossas enfermidades. Ele tomou ou não tomou sobre si? Tomou. E nós temos que carregar com elas? Não. Aí é que está o ponto da fé. A Bíblia diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e o oprimido. Então, se Ele foi ferido, se Ele foi aflito, se Ele foi oprimido, você e eu não podemos viver em aflição, nem feridos e nem oprimidos, por nada, muito menos por doença. Amém? Então, se a doença vem lhe oprimindo, se a doença vem ferindo o seu corpo, a sua alma, se a doença vem lhe afligindo, nós temos que dar um basta, porque Ele levou, Ele foi afligido por nossa causa, Ele foi oprimido por nossa causa, Ele foi ferido por nossa causa, e Ele não fez nada disso em vão. Então, nós não podemos receber aquilo que Jesus recebeu no nosso lugar. É o diabo que mente para você e para mim, dizendo: não, isso existe sim, vocês têm que carregar isso. Não está sentindo? Sentindo eu estou. Você também está. Deu no exame. Mas é uma mentira, espiritualmente é uma mentira. O exame é verdadeiro, a doença é uma mentira no seu corpo. Você tem que entender isso. Não, mas eu não posso. Você não vai falar para o médico que está vendo um exame, é mentira. Aí ele vai falar: então é mais grave que eu pensava, pôr uma camisa de força e interna no manicômio. Não é isso. Você precisa entender espiritualmente o que Jesus fez. Ele carregou com as nossas doenças e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si para eu e você não levarmos. Então o diabo mente dizendo: tá aí, ó, tá aí, ele levou nada. Você que tem que arbitrar se ele levou mesmo ou se ele não levou, porque o diabo diz: não levou. Jesus disse: certamente eu levei. E o diabo diz: não levou. E Jesus diz: certamente eu levei. E o diabo diz: não levou, porque você está sentindo a dor. Você pode sentir a dor, porque você tem um corpo físico que está sujeito a dores. Mas isso é uma mentira, espiritualmente falando. Você tem que reagir e dizer: não aceito, diabo, eu não aceito, porque o meu Jesus não morreu em vão. Ele levou sim esta dor, Ele levou esse sintoma, Ele levou esse diagnóstico, e eu não vou receber isso na minha vida. Certamente Ele levou. Aleluia. Então, Ele já levou as dores e enfermidades para a cruz. Veja lá o que diz Isaías 53:5. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, transgressões e iniquidades
é que geram doença. É o pecado que está neste mundo que gera doença. Mas se Jesus levou as nossas, as minhas e as suas, Andressa, se Jesus levou as nossas transgressões e as nossas iniquidades, Ele não vê mais transgressões e iniquidades na nossa vida. Nós somos lavados no sangue dele. Então nós não temos que ter consequências das transgressões e das iniquidades que Ele levou. Ele levou e foi moído por elas. O castigo que nos traz a paz, que nos traz a cura, o castigo que nos traz o bem-estar estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Já fomos. Se nós já fomos sarados, como é que eu vou admitir que eu ainda estou doente? Se nós já fomos sarados por Jesus, como é que eu vou assumir como a minha doença, a minha enfermidade, a minha dor? Não é minha. A minha e a sua, Ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. O que nós temos que fazer a partir deste conhecimento é lutar contra a carnalidade, lutar contra a mente, que o diabo trabalha aqui dizendo, você está sentindo, deu no exame, você está sentindo, deu no exame, você é um bobão, você é um panaca, você vai lá confessar uma coisa que você está sentindo, você tem que lutar e dizer, basta, eu fico com a palavra, seu mentiroso, eu fico com a verdade da obra da cruz, o meu Jesus está falando a verdade, fez a verdade, Ele é o caminho, a verdade, a vida que eu preciso. Bata em retirada, mentiroso, com as tuas mentiras, do meu corpo, dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, da minha igreja. Portanto, Jesus foi o nosso substituto. Ele já levou o pecado e as consequências do pecado. Ele já levou a enfermidade, Ele já levou as dores, e Ele agora nos dá saúde e quer nos ver saudáveis. Ele já pagou o preço alto pelas nossas enfermidades. Estas palavras que eu estou lendo da Bíblia são sementes que estão caindo na terra do seu coração. E as sementes já estão começando a germinar a partir de agora. Há 2000 anos, Jesus já se comoveu com as nossas dores. Ele foi para a cruz do Calvário carregando pecados passados, presentes e futuros. Ele foi para a cruz do Calvário carregando dores, cânceres, tumores e toda sorte de outras doenças e males. Ele já levou tudo para a cruz. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele já quebrou todas as maldições, Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele já veio para dar vida em abundância. Você não tem que ter medo. Você tem que acreditar nas promessas e receber essas promessas no seu espírito e no seu coração. Amados, não há doença mais grave ou menos grave para Deus. Não há doença grave demais para Deus. Não há diagnóstico forte, poderoso demais para Deus. Ele pode fazer todas as coisas acontecerem. Ele pode mudar tudo. Ele pode curar todas as doenças, resolver todos os problemas. Ele não só pode como Ele quer, porque Ele nos ama, Ele é bom. Portanto, não tenha medo. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Se Ele curou no passado, Ele vai curar hoje. Marcos 4:26. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou lançando a semente da palavra à terra boa do seu coração. Amém? Então, as nossas palavras são sementes. O que eu falar, o que você falar, vai produzir morte ou vai produzir vida. Conforme Provérbios diz em 18:21.
A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu estou aqui no altar utilizando bem, jogando sementes boas da palavra no seu coração de terra boa. Amém? Eu tenho na minha língua e você tem na sua língua o poder da vida e o poder da morte. Eu posso matar hoje os meus sonhos, a minha saúde, a minha casa própria, a minha família, o meu futuro bem-sucedido, os meus sonhos realizados. Eu posso. É só eu começar a proferir palavras de morte, palavras negativas, palavras conforme as mentiras do diabo. Ou então, eu uso palavras de vida e eu vou produzir sementes que vão germinar e dar frutos de vida. Isso é muito sério. Veja o que diz Marcos 4,14. O semeador semeia a palavra. Então, eu aqui no altar sou uma semeadora, mas você que abre a boca é um semeador também. Quando você fala, você é o semeador que está semeando uma palavra. E você tem que ficar atento a isso. Nós estamos semeando hoje, na questão da saúde, nós estamos semeando sementes de vida em abundância. O seu coração é um solo, o seu coração é uma terra. Hoje você está recebendo sementes de cura no solo do seu coração. Essas sementes vão germinar, vão crescer e vão dar uma colheita chamada saúde. Agora, se eu não sei que Deus quer me curar, então quando eu pedir oração, eu vou receber oração de cura com dúvida. Você não pode sair do seu lugar quando há cura, uma oração por cura, ou ir procurar os nossos irmãos no final do culto de domingo, ou nas noites de oração e confissão de segunda-feira. Você não pode ousar pedir uma oração se houver no seu coração medo ou dúvida, porque não vai acontecer absolutamente nada. Não vai acontecer. Se eu não sei que Deus quer me curar, se eu não sei que é desejo de Deus manifestar a cura, eu vou para a oração com dúvida na minha mente. A dúvida vem de quem, igreja mesmo? Do maligno, do diabo. Então, antes da oração, você tem que receber o ensinamento. Você já reparou que na segunda-feira sempre tem uma palavra breve antes de começarmos a orar? Tem que ter ensinamento. Tem. Por quê? Porque a palavra gera fé. A palavra expurga o medo. A palavra manda embora a dúvida. O conhecimento traz a verdade de Deus revelada e manifesta. Então, antes da oração, você tem que receber o ensinamento. A oração da fé que cura, segundo a Bíblia Sagrada, deve ser feita depois e nunca antes da semeadura da semente da palavra. Primeiro o povo deve saber o que Deus pode fazer e o que Deus quer fazer. Aí depois vem a oração para confirmar. Amém? Amados, há curas que nós vamos vendo acontecer progressivamente. Preciso ensinar a igreja sobre isso. E existem curas instantâneas. Quem decide isso? Deus. Ele é soberano. Ele tem um propósito para ser de uma forma ou para ser de outra. Agora, a semente é semeada. A palavra é colocada no coração. Ela é regada com oração. E ela fica escondida no coração. Ninguém a vê, mas ela está lá. E um dia, aquela semente de cura cresce e se manifesta. Isto é a cura progressiva. Os irmãos estão entendendo? Então, nós temos que dar tempo à semente. Eu quero falar para você que vem às segundas-feiras e tem orado, e tem mantido a confissão, e tem, sabe? A semente já está lá. Quando você vem e recebe de novo oração, mas se você não duvida e não tem medo, o que acontece? Aquela oração rega aquela semente. Aquela oração aduba. Aquela oração, ela traz nutrientes para aquela semente. Aquela semente ninguém está vendo, ela está lá. Mas uma hora aquela semente está crescendo, está criando raízes, ela está... E ela vai manifestar
aquilo que está abrigado no seu coração com fé. Seja cura, seja um casamento, seja uma volta de um filho, uma libertação. As sementes estão lá dentro. Está acontecendo alguma coisa, mesmo que a gente não veja. Amém? Então, a gente precisa aprender a dar tempo à semente. Veio uma vez, oraram por você, não fui curado. Você que pensa. A semente da cura, se você não duvida e não tem medo. Senão não aconteceu nada realmente. Mas se você crê, mesmo que continue o sintoma, mesmo que ainda dê no exame, a semente da cura já está lá dentro do seu coração germinando. E o que eu faço? Mantenha a confissão. E se você sentir que está fragilizado na carne, novamente oração. Mas venha orar sabendo que está se processando algo lá que vai acontecer a cura numa determinada hora, num determinado momento. Você não pode desistir, você não pode desanimar. Porque o desânimo, a desistência é o quê? É a dúvida, é o medo. Agora, se eu sei que aquilo vai acontecer, que é vontade de Deus, eu insisto, eu mantenho a minha confissão, porque eu sei que aquela semente da cura está germinando, está crescendo, e na hora certa vai florescer e vai dar frutos e a cura vai se manifestar. Amados, quando você planta, quando nós plantamos uma semente, ela não nasce para cima primeiro, não é verdade? Não nasce. Ela primeiro cria raízes para baixo. Depois é que ela sobe. Assim é a cura. Nós estamos lançando a semente. Você não a está vendo, porque ela primeiro vai criar raízes no seu coração. E depois vai aparecer a sua cura. Isso se chama uma cura progressiva. Não é porque não foi curado imediatamente que não está sendo curado. Jesus está operando. Amém? Este aqui é o princípio da sementeira e da colheita. Parece que não se vê nada. Parece que não acontece nada. É igual na área financeira. A semente financeira. Às vezes você semeia uma oferta. Parece que não aconteceu nada. A semente está lá. Primeiro está criando raízes para baixo. Mas calma. Vai acontecer. Vão vir os frutos dessas sementes também. Amém? Parece que não acontece nada. É assim também com a semente da cura. Quando se semeia no nosso coração. Você não pode desistir até que você fique 100% curado. Amém? Deus não vai fazer nada pela metade. Então, se parcialmente você está curado, melhor. Glória a Deus, você está numa cura progressiva. Não comece a achar que é só isso. Deus vai levar até o fim. Amém? Bispa, mas e aquela cura que se dá instantaneamente? Isso se chama um milagre imediato. Agora, só porque o Senhor está fazendo um milagre progressivo, deixa de ser milagre? Não. Existem milagres em progressão e existem milagres imediatos. Pronto. Graças a Deus. Graças a Deus, amados. Eu espero que hoje muitos milagres aconteçam. Mas se não acontecer imediatamente a cura, não desiste. Não desista. Espere a semente germinar. Dê tempo à semente. Amém? Deus quer que você tenha raízes profundas nesta palavra. Para que você seja curado. Ou se eventualmente, vamos supor que você esteja bem de saúde. Você não está doente. Se eventualmente uma doença lhe cercar, você já vai ter raízes de cura. E vai rechaçar e dizer que você não aceita. Esse é o princípio. Agora eu preciso tratar de um segundo aspecto. Porque muitas pessoas nos perguntam, o que acontece quando elas são curadas, dá no exame, realmente cura, sumiu, bem-estar total, saúde perfeita. E depois de um tempo, os sintomas da doença voltam. Às vezes nós vemos casos assim, a pessoa estava doente, recebeu a semente, foi lá dentro do coração, aquela semente germinou, deu frutos e a pessoa ficou curada.
Passado 1 ano ou 2, voltam os sintomas da doença. Tá? Eu só queria que você entendesse que a própria medicina diz, por exemplo, que as células têm memória. Uma vez eu fiz um peeling facial para tirar essas sardas, essas pintinhas. E a pele ficou de pêssego. Aí a dermatologista disse para mim, olha, pode ser que daqui a 1 ano, 2, voltem as pintinhas. E eu disse, como assim? Tirou tudo? E ela disse, as células têm memória. Fica lá arquivado. E pode ser que volte. Então eu queria que você entendesse o seguinte, além de ter um processo físico, de algumas questões de memória, independentemente do físico, quando é Deus a operar, nós não temos que pensar na memória de célula ou de qualquer tecido do corpo. Nós temos que dizer, Ele fez. Amém? Isso aqui foi diferente, não foi um milagre. Eu fiz acontecer com um processo químico. Acontece que quando Deus opera em perfeição. Amém? Então, se passado um tempo, os sintomas da doença voltam, concordam comigo que é a mentira do diabo tentando confundir e denegrir aquilo que Cristo já fez, apagar aquilo que foi bênção e que deve ser sempre testemunhado e testificado. Então, por que isso acontece? Na realidade, é o diabo tentando lhe roubar a bênção que Deus já disse que é sua. Ele já lhe deu a bênção, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir, quer roubar tudo, inclusive a bênção que o Senhor já lhe deu. Olha o que diz a palavra de 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem ou se sentem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, qualquer sintoma que você tenha, qualquer dor, isso é temporal, isso é passageiro, tudo pode se modificar. E as coisas que não se veem são eternas. Quais são as coisas que não se veem? As promessas de Deus, as coisas da fé. A cura que Deus prometeu é eterna. Amém? Então comece a ignorar esses sintomas, sejam eles, primeira vez, sejam eles rescindivos. Não importa, rechace, não aceite, ignore. Se Deus já manifestou a cura, não dê espaço para o mentiroso que quer roubar a tua bênção. Porque você não deve ficar atento aos sintomas, prestando atenção a eles. Não fique só olhando, pensando, falando na doença. Porque diz em 2 Coríntios 5:17, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então está um sintoma, deu lá no exame, deu, e a morte está me rondando, a coisa voltou, meu Deus, não andamos pelo que vemos, andamos por fé, e por fé eu não recebo, por fé eu não aceito, por fé eu fico com a obra de Cristo na minha vida. Amém? Diga glória a Deus. Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não deixe que um sintoma volte e negue aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, olhe para Jesus, porque ele é o autor e consumador da fé. É que às vezes nós temos a tendência de olhar para a doença, para o diagnóstico, dar mais atenção à internet, ao que diz o Google, ao que diz o médico. E quando você começa a dar muita atenção aos sintomas, começa a vir aquele pensamento de que você já passou por isso no passado e que a morte está tomando conta de você, está te rondando. Você tem que tomar uma atitude. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé.
Mateus 14, 27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo. Veio a mentira, tem de bom ânimo. Quando uma pessoa vem, bispo, o médico me disse, olha aqui, deu isso, deu aquilo. Ok. Quais são as regras bíblicas? Qual é o protocolo bíblico, espiritual? Ouvimos, primeiro, tem uma má notícia, mas nós não nos atemorizamos de más notícias. Vamos expulsar o temor, vamos expulsar já o medo, vamos expulsar a dúvida. Porque Jesus já curou e quer manifestar a cura através deste momento agora. Mas está aqui o exame, mas eu estou com a dor, mas isso aqui. Jesus imediatamente lhes disse, é o que nós temos que dizer a nós e dizer a quem vem contar uma coisa dessas. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. Não. Então, imediatamente tem que expulsar o medo e a dúvida. E tem que se animar. Por que eu posso me animar? Porque Ele levou isso sobre Ele. E Ele quer manifestar a obra do Calvário na minha vida. Então eu vou começar a me animar. Quando eu começo a ter bom ânimo, eu estou vivendo por fé. Eu estou acreditando nesta verdade. Quando eu me entrego, eu estou dizendo que a dúvida, o medo tomaram contas. E eu não sei mesmo o que é que vai acontecer. E, enfim, eu duvido da obra de Cristo na cruz. Mateus 14, 28 e 29. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eles achavam que era um fantasma. Ele disse: sou eu, gente. O fantasma da doença às vezes vem te assombrar. Diagnóstico que o teu filho tem não sei o quê, que a tua filha é isso, que não vai acompanhar na escola, que tem um retardo, que tem uma dificuldade motora, que não sei o quê. Amado, é o fantasma. E o Senhor disse: não temais, sou eu. Tem bom ânimo. Aí Pedro, então, disse: então, se é o Senhor, faz eu ir aí, andando sobre as águas. E ele disse: vem! Agora era uma questão de Pedro crer que podia andar em cima da água ou não. Que o Senhor disse: vem, ele disse. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, se ele creu, era possível aquele sobrenatural acontecer. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que... Está aqui, a chave de tudo, amados. Amém? Veja que as leis naturais se submeteram às leis sobrenaturais. Pode ser o diagnóstico, pode ser uma lei, mas está comprovado que a criança tem uma deficiência motora, que tem, sim, fizeram o teste, sim, é uma lei natural, está certo. Só que aqui também tinha uma lei natural. Uma lei física, que foi totalmente subordinada a uma lei espiritual, ao sobrenatural. Então, as leis naturais se submetem às leis espirituais e sobrenaturais. A lei natural diz que quando uma pessoa tem um diagnóstico maligno, ela vai morrer, provavelmente. Mas a lei sobrenatural bíblica diz que não. Que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Ele pode fazer qualquer coisa acontecer. E o que Satanás quer? Satanás quer que você deixe de olhar para Jesus e para a palavra dele. Satanás quer que você fique com os olhos nos ventos, nos sintomas. Pedro começou a afundar, diz a história, depois você pode ler em casa, você sabe disso. Ele começou a afundar quando ele começou a olhar os ventos. Quando é que a coisa começa a piorar? Quando a gente começa a olhar os sintomas, a dar valor para a dor, a dar valor para o diagnóstico, a dar valor para outra que passou pela mesma coisa. Você começa a ver a força dos ventos e tira os olhos de Jesus que está dizendo: vem, não temas, sou eu. Aqui está uma lição importante para nós. Então, meu irmão, minha irmã, quer você veja, quer não veja, quer sinta, quer não sinta, ande pela fé. Não ande pelo que você vê, acredite no milagre. Não fique olhando para os sintomas. Não vá dizendo para todo mundo que você tem uma doença ruim e isso e aquilo. Porque se você fizer isso, você vai olhar e vai começar a chorar, e vai começar a gritar, e vai começar a se desesperar, e a ter medo, e a duvidar. Você vai perder a cura que já está semeada dentro de você. Então, pense na palavra. Resista com a palavra.
Leia a palavra, acredite na palavra. Você vai sair dessa situação como um vencedor. O sintoma e as dores vão desaparecer milagrosamente. Há curas acontecendo nesta hora, por causa desta mensagem, desta palavra que está aí, semeada no seu coração. Creia, misture fé, diga: é para mim. Eu vou reagir, eu vou dar um basta. Salmo 91, 10 e 11 diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma. Quantas pragas vão chegar na tua casa? Nenhuma. Você fica com essa palavra ou fica com os diagnósticos do mundo? A palavra. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Este é o Deus da nossa salvação. Para que te guardem em todos os teus. Amados, o inimigo não tem alternativa. Ele tem que fugir. Não importa o sintoma, não importa o que você está vendo, não importa o que você está sentindo, importa o que a palavra de Deus diz. E a palavra lhe diz que pelas chagas de Cristo você já foi sarado. A palavra lhe diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é a nossa saúde. Então está vencida a doença neste lugar. Diga: está vencida. Agora você precisa resistir ao diabo, resistir à mentira da doença. Há milagres, prodígios, maravilhas que começam a acontecer a partir desta mensagem misturada com fé. O diabo tem que fugir de você, amado. O diabo tem que fugir de você, amada. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não duvide, não duvide, não duvide, Deus é por você. Maior é aquele que está em você. Ele já lhe curou, ele disse que pelas suas pisaduras já fomos sarados. Para nós que somos povo de Deus. Você tem aqui na igreja o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Deus, com o seu sacrifício, nos trouxe saúde. Então receba agora o milagre, a saúde, a energia sobrenatural de Deus em sua vida. Receba a glória do Senhor manifestada no seu corpo, na sua alma, na sua mente, em todo o seu ser. Amém? Diga basta de doenças. Nós vamos orar. Fique de pé, dê a mão. Se você quiser, por irmão que está ao seu lado, é hora de você dar um basta e não parar aqui não. Saber como é que é o processo, o protocolo espiritual para você vencer qualquer mentira nessa área que venha sobre a sua vida ou sobre a sua casa. Vamos lá, com fé. Senhor Jesus Cristo, nós damos um basta em toda mentira do inimigo que veio à nossa vida por um caminho. Essa mentira já está fugindo por 7 caminhos. Nós estamos unidos, de alma e de espírito. Nossas mãos unidas agora são a unidade da igreja, do corpo de Cristo. E é nessa unidade que o Senhor ordena a bênção. Eu quero ver as doenças baterem em retirada. Eu quero ver as doenças se transformando em saúde na vida deste meu irmão. Eu quero ver na minha vida as doenças se transformarem em saúde. O inimigo tem tentado nos paralisar, usando doenças e enfermidades. Mas hoje nós nos levantamos com fé, com força, com poder, com a autoridade de Jesus Cristo, para dar um basta nas doenças. Na autoridade do Espírito Santo, nós rechaçamos toda enfermidade, seja considerada pela medicina benigna ou maligna. Nós repreendemos, em nome de Jesus, as persistentes dores, o mal-estar, a dependência de medicamentos, os tratamentos longos,
toda e qualquer enfermidade que não tem nos deixado trabalhar, avançar na vida, viver com saúde, com paz e alegria. Em nome de Jesus, nós dizemos basta. O nosso Deus é o grande e temível Deus. Ele é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso guia. Ele é o Deus presente sempre. Ele é o médico dos médicos. Ele é o cirurgião dos cirurgiões. Ele está aqui, vendo a nossa fé e a nossa unidade. Solte da mão do abençoado, levante a sua mão na direção da rua, porque nós vamos orar e mandar uma palavra para os nossos familiares que não estão aqui. Senhor Jesus, Tu disseste profeticamente: filhos, filhas, irmãos, irmãs, mulheres, maridos, famílias e casas. Por isso, nós mandamos agora uma palavra de cura, de vitória, de libertação física, de libertação emocional, especialmente onde há doenças e enfermidades. Em nome de Jesus, essa arma forjada, chamada doença, dentro da minha família, dentro da minha casa, não prosperará. Com o escudo da fé, eu apago todo dardo inflamado dos infernos, lançado contra a minha casa, que a fez adoecer. Vires para o altar agora, vamos encerrar. Diga: nesta noite, eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor com saúde perfeita, sem limitações impostas por enfermidades. Eu não me calarei, eu não fecharei os meus lábios, eu não recuarei, eu não me atemorizarei, eu não me intimidarei, eu não me abalarei, mas eu lutarei e vencerei. Eu não quero mais que o inimigo use as doenças e as enfermidades para paralisar a minha vida e a vida da minha família. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou confessar a palavra, eu vou manter a confissão de fé. Mesmo que eu não veja nada, eu vou ser curado. Eu creio que a minha cura pode se manifestar hoje, agora, neste lugar, ou quando os frutos desta palavra estiverem prontos para serem colhidos. Não importa a hora, eu creio que a cura divina é meu direito e se manifestará. Basta de doenças, em nome de Jesus. Pelas chagas de Cristo eu estou sarado. Basta de doenças, em nome de Jesus. Pelas chagas de Cristo eu estou sarado. Basta de doenças, em nome de Jesus. Pelas chagas de Cristo eu estou sarado. Glória a Deus, aleluia.